Dando continuidade à nossa matéria de hermenêutica, estamos aqui na página 54 e 55 também, tratando ainda do liberalismo teológico, que é os movimentos da hermenêutica bíblica na história da igreja, da pós-reforma até os dias atuais. E faz parte desse bojo a questão do liberalismo teológico. Neste momento, aplicou-se à Bíblia o naturalismo, estou na página 55. Os racionalistas alegavam que tudo que não estivesse conforme as leis naturais da ciência deveria ser rejeitado. E a Bíblia, desculpe, ela não é um livro científico que se explica à luz da ciência. E o liberalismo teológico agregado ao naturalismo trouxeram essa questão. E isso incluía doutrinas como a depravação humana, o inferno, nascimento virginal e até mesmo a expiação vicária de Cristo. Observe. Os milagres e outros exemplos de intervenção divina eram considerados exemplos de uma mentalidade ultrapassada. Então, os liberais, teólogos liberais, teologia liberal, teologia do naturalismo, entender e, digamos, trazer uma exegese, uma hermenêutica bíblica com esses pressupostos, evidentemente você deturpar totalmente, não só o livro sagrado, mas deturpar o sagrado. Ou seja, o liberalismo teológico, o naturalismo também, ele arranca, digamos, tudo aquilo que é sobrenatural das Escrituras. E não estou dizendo o sobrenatural em si, os acontecimentos sobrenaturais que estão escritos nas Escrituras. Exemplo, o maná que caiu durante 40 anos no deserto, o mar que se abriu, a arca de Noé, o caso de Jonas e outros mais aqui que podemos citar, aquele soldado que é sepultado e toca nos ossos do profeta Eliseu, aquela ressurreição que acontece ali não existiu, o azeite da viúva em 2 Reis 4 e outros fatos, podemos citar dezenas de acontecimentos dos evangelhos, por exemplo. A teologia liberal, ela não crê em absolutamente nada disso. Então, observe, se você fizer uma hermenêutica tendo os pressupostos da teologia liberal, do naturalismo, evidentemente que a Bíblia se torna como se fosse um jornal velho e usado. Então, em virtude da influência do pensamento de Darwin e Hegel, a Bíblia chegou a ser vista como um registro do desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel, olha o absurdo, e mais tarde da igreja, e não como uma revelação do próprio Deus ao homem. Cada uma dessas ideias influenciou profundamente a credibilidade que os intérpretes davam ao texto bíblico e, consequentemente, teve implicações para os métodos interpretativos. Então, tenhamos, claro, evidente, um cuidado todo especial com a falaciosa teologia liberal, que vai arrancar toda a sacralidade, a sobrenaturalidade e o lado espiritual da Escritura, tendo um livro apenas de pensamentos, como foi colocado aqui, pensamentos darwinistas, pensamentos de Hegel, pensamentos, por exemplo, só serve para trazer aquilo que era a mentalização religiosa de Israel e agora, nesse momento, aquilo que é a mentalização religiosa da igreja. Essas interpretações, evidentemente, elas existem dentro do bojo da teologia liberal, simplesmente para deturpar as sagradas escrituras, evidente. Página 55, os neo-ortodoxos. A neo-ortodoxia é um fenômeno do século XX. Ocupa, em alguns aspectos, uma posição intermediária entre os pontos de vista liberal e ortodoxo. Está no meio, digamos. Os neo-ortodoxos rompem com a opinião liberal de que as escrituras são um produto do aprofundamento da consciência religiosa somente, mas detiveram-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação. Observe.
Os que se encontram dentro dos círculos neo-ortodoxos geralmente creem que as Escrituras são o testemunho do homem acerca da revelação de Deus, que Deus deu de si próprio. Quando alguém lê as palavras das Escrituras, ouve e reage com fé à presença divina. Então ocorre a revelação. Então, nesse sentido, a revelação não é considerada algo ocorrido no passado, o qual nos é transmitido nos textos bíblicos, mas uma experiência presente que deve se fazer acompanhar de uma reação existencial da pessoa. Eu não sei se vocês entenderam qual é o pensamento neo-ortodoxo. Eles entendem o seguinte: você está lendo a Bíblia, se por acaso Deus, vamos colocar aqui entre aspas, falar com você numa passagem bíblica específica, aquele texto é inspirado, aquele texto foi dado por Deus. Então eles não têm, por exemplo, a passagem bíblica dos Salmos, coisa escrita, exemplo, há 3.000 anos atrás. Não, ela só é palavra de Deus se por acaso te tocar agora. Não tem sentido. A palavra de Deus é o que está escrito lá no passado e que, evidentemente, numa interpretação, numa aplicabilidade, ele vai funcionar para nós e vai ser, digamos, lição, vai ser doutrina, vai ser, digamos, forma de conduta da nossa vida no hoje, no momento exato. Fundamentalismo, está na página 56. Alguns teólogos e líderes conservadores reagiram fortemente aos resultados do liberalismo ortodoxo. Daí surgiu o fundamentalismo, que incentivou uma abordagem literal da Bíblia, como livro sobrenatural que é. Durante os últimos 200 anos, continuou a haver intérpretes que criam que a Bíblia Sagrada representa a revelação de Deus à humanidade. Na concepção desse grupo, os fundamentalistas no caso, a tarefa do intérprete tem sido procurar compreender mais plenamente o significado intencional dos escritores inspirados por Deus. Atualmente, e em décadas anteriores a estes séculos, muitos estudiosos evangélicos têm se dedicado a uma concepção ortodoxa da Bíblia, enfatizando a interpretação gramatical e histórica, participando assim do legado da escola de Antioquia e dos reformadores. Quando se lê a palavra, fundamentalista, dá-se uma ideia de radicalismo, dá-se uma ideia de uma pessoa totalmente fanatizada. O camarada é fundamentalista. O sentido aplicado não é este. Quando se vê a ideia fundamentalista da Bíblia, crer na Bíblia como inspiração plenária, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, por exemplo. Quando se vai para o lado do fundamentalismo, não entenda-se radicalismo, entenda um pressuposto, digamos, da crença exatamente como a Bíblia é, a palavra de Deus e ponto. A revelação da Bíblia, trazendo da escola de Antioquia e dos reformadores, eles iam por essa linha, a linha fundamentalista. Longe, repetir mais uma vez, do radicalismo no sentido de fanatismo. O cara é fundamentalista, né? Não é esse o caso. É a forma de interpretação da Escritura que deve ser dentro desse viés, que era aquilo que o pessoal da escola de Antioquia e os reformadores adotavam. E, finalmente, aqui uma questão para a nossa reflexão. Observamos nesses vídeos, ou nesse capítulo, os efeitos causados pelo racionalismo e o liberalismo teológico na interpretação das Escrituras. Comparativamente, será que as características de nossos dias têm afetado o nosso modo de interpretar os textos sagrados? Trocando em miúdos essa questão para reflexão. Será que a Bíblia hoje, a forma com que estão se pregando, a forma que estão ensinando a Escritura, tem sido correta? Algumas declarações do púlpito, por exemplo, declarações das ditas estrelas do mundo da pregação, as estrelas gospel da atualidade, estrelas que eu digo dentro do bojo da palavra mesmo, pessoas que se comportam como verdadeiros artistas
artistas de púlpito, artistas de igreja, cachês altíssimos, estrela de fato mesmo, pedem até segurança, até inclusive um carro especial para levá-los, o hotel tem que ser de 5 estrelas, e se na cidade não tiver, eles não vão aceitar o convite para pregar em referida cidade, se não tiver hotel 5 estrelas. Pois bem, isto posto, será que esse pessoal está sendo correto na interpretação daquilo que eles trazem da Escritura? Ou pelo fato de serem as estrelas do momento, eles podem pregar qualquer coisa? Já que é a estrela que está falando, vamos aceitar como palavra de Deus, como inspiração, como revelação. É ele que está falando, é a exegese correta, a hermenêutica está correta também. Será que é isso? Será que nós estamos sendo enganados e principalmente só encarando a fama deste ou daquela pessoa e não vendo o que ele está falando acerca da Escritura, ou que ele está cantando acerca da Escritura também? Porque um detalhe aqui interessante, nós criticamos aqueles que pregam a palavra de Deus de maneira interpretada errônea, errada, declarações bíblicas que são verdadeiras heresias. Só que tem um detalhe também, pessoal, temos que prestar atenção naquilo que se canta, porque os louvores, a hinologia aceitável na igreja tem que ser evidentemente louvores que não deturpam a palavra de Deus e baseados na palavra de Deus, porque não deixa de ser uma mensagem cantada, transmitida através do cântico, transmitida através do louvor. Se nós cobramos uma pregação, digamos, hermeneuticamente falando, correta, os hinos também cantados têm que ser também, claro, evidente, hermeneuticamente também corretos na forma de cantar. Começando aqui o capítulo, a unidade 2, tá? Página 57, a hermenêutica e os estilos literários da Bíblia. A Bíblia, por ser uma composição de livros, contém diversos estilos literários. Bíblia, a palavra quer dizer uma espécie de mini biblioteca, né? Os escritores sagrados utilizaram modos de escrita próprios do seu tempo, e a interpretação correta desses escritos varia de acordo com o estilo literário de cada um. E claro, na Bíblia nós vamos encontrar vários estilos literários. Página 59, capítulo 1, questões hermenêuticas da lei do Antigo Testamento. Bom, os primeiros 5 livros da Bíblia formam um conjunto que se chama Pentateuco, porém, antigamente, era comumente chamado de lei. Esse termo deve-se ao fato de, nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, estarem os preceitos de Yahvé, que Yahvé, no caso, determinou aos filhos de Israel que fossem cumpridos. A questão que surge em torno das leis prescritas por Deus aos filhos de Israel é o caráter específico de alguns desses preceitos. Esses princípios podem ser aplicados aos nossos dias? É uma pergunta para a gente se pensar. Tudo o que está na lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis até Deuteronômio, Gênesis em hebraico, Bereshit, Êxodo em hebraico, Shemot, Levítico em hebraico, Devraica, Números em hebraico, Bamidbar, e Deuteronômio em hebraico, Devarim. E aqui está uma pergunta: esses princípios que estão nesses livros, eles podem ser aplicados para nós nessa atualidade? Algumas observações precisam ser feitas referentes à interpretação das leis do Antigo Testamento para os dias atuais. É aqui que muita gente, até muito segmento religioso, até denominações inteiras, se equivocam acerca daquilo que era a lei de Deus para os filhos de Israel, para aquele momento até de peregrinação no deserto. E é evidente que tem coisas que elas, vou usar o termo aqui, não se assustem, elas caducaram, elas não servem para a nossa atualidade, ela não é aplicável à igreja, e tem coisas, inclusive, que nem Israel observa hoje. Tem fatos que não são mais observáveis, para aquele momento. E a hermenêutica sendo feita de maneira correta, o estilo literário,
o momento, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual era a atualidade, qual era a urgência daquele escrito que foi deixado, a gente vai entender pela hermenêutica exatamente a aplicabilidade correta de alguns textos.